Sua vida travou, não metaforicamente. De verdade, os mesmos padrões voltando, as mesmas portas fechando, a mesma sensação de que, por mais que você se mova, algo invisível te mantém exatamente no mesmo lugar. E a pergunta que ninguém responde com honestidade é esta: por quê? Por que uma pessoa que se esforça, que busca, que ora, que tenta, que continua travada? A resposta não está onde você está procurando. E é exatamente isso que este vídeo veio revelar. Há um momento que muitas pessoas conhecem, mas poucas conseguem nomear. Não é exatamente tristeza, não é desespero. É algo mais silencioso do que isso. É a sensação de que a vida, que antes se movia, que antes respondia, que antes parecia ter uma direção, simplesmente parou. Os planos que você fez não avançaram. As respostas que você esperava não chegaram. O esforço que você colocou encontrou uma parede que você não consegue ver, não consegue tocar, mas sente com uma clareza que dói. E o mais desconcertante não é a parada em si, é que você não sabe por quê. Você fez o que era certo. Você tentou, você esperou, você tentou de novo. E ainda assim, algo no caminho travou, como se uma força invisível tivesse decidido, sem te consultar, que você não avança mais por aqui. Existe uma palavra para isso que o mundo moderno usa com facilidade: estagnação. E junto com ela vem um julgamento quase automático de que estagnar é fracassar, de que parar é perder, de que quem trava ficou para trás. Mas e se essa leitura estiver completamente errada? E se o travamento não fosse o problema que você precisa resolver, mas a resposta que você ainda não aprendeu a ler? O pesquisador Bruce Lipton passou décadas estudando como o subconsciente humano opera como um programa instalado, silencioso, invisível, mas extraordinariamente poderoso. E uma das suas descobertas mais perturbadoras é esta: quando o que você deseja conscientemente entra em conflito com o que você acredita inconscientemente, o sistema trava. Não por punição, não por acaso, mas porque há uma dissonância interna que precisa ser resolvida antes que qualquer movimento externo faça sentido. O sistema não quebrou. O sistema está funcionando exatamente como deveria. Ele parou porque algo dentro de você ainda não está alinhado com o lugar para onde você quer ir. Joe Dispenza descreve esse momento de uma forma que ressoa fundo em quem já viveu isso. Ele fala sobre o colapso da identidade antiga, aquele instante em que a versão de você que existia até agora não consegue mais sustentar o peso do que você está se tornando. E esse colapso, diz ele, não é o fim, é a pré-condição. É o espaço que precisa ser aberto para que uma nova programação possa entrar. A vida não para por acidente. Ela para porque algo em você precisa mudar antes de continuar. E o convite deste vídeo não é te dar uma lista de soluções, não é te mostrar como forçar a saída do travamento com mais esforço ou mais técnica. O convite é mais profundo do que isso. É te ajudar a entender o que a matriz, essa estrutura invisível que organiza sua realidade, seus padrões, suas respostas, está tentando te revelar no exato momento em que para de funcionar. Porque há uma mensagem dentro do travamento, e quando você começa a ouvi-la, algo muda. Não de repente, não de forma barulhenta, mas com a consistência silenciosa de quem finalmente entendeu o que estava sendo dito. Fique comigo até o final deste vídeo. O que vem a seguir pode mudar a forma como você vê tudo o que parou na sua vida. Você já viveu a mesma situação 2 vezes, não exatamente da mesma forma. O cenário mudou, as pessoas mudaram, o endereço mudou, mas a sensação, essa sensação específica de estar de volta ao mesmo lugar, vivendo o mesmo desfecho, sentindo o mesmo peso, essa não mudou. E em algum momento, quase sem querer, você pensou: por que isso acontece sempre comigo? Esse pensamento não é fraqueza, é lucidez. Porque você percebeu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando, que a realidade não é aleatória, que os padrões que se repetem na sua vida não são coincidência, não são azar, não são perseguição.
são mensagens, são sinais, são o que alguns chamam de glitches, falhas aparentes na matriz que, na verdade, são o sistema funcionando com uma precisão desconcertante. Um glitch, na linguagem da tecnologia, é um erro inesperado num sistema. Um momento em que o programa se comporta de forma estranha, revela algo que deveria estar oculto ou simplesmente trava sem explicação aparente. Mas o que acontece quando o glitch não está no computador? O que acontece quando ele está na sua vida? Tom Campbell, físico e pesquisador da consciência, desenvolveu uma ideia que desafia quase tudo o que nos ensinaram sobre a natureza da realidade. Para ele, o universo funciona como um sistema de informação, e a consciência humana interage com esse sistema como um participante ativo, não como um observador passivo. A realidade, nessa perspectiva, não é algo que acontece com você, é algo que responde a você. E quando o sistema começa a repetir padrões, quando as mesmas situações voltam com rostos diferentes, quando as portas fecham no exato momento em que deveriam abrir, isso não é o sistema falhando, é o sistema respondendo. Respondendo ao quê, exatamente? Respondendo à frequência que você está emitindo, respondendo às crenças que você carrega sem perceber, respondendo às histórias que você conta sobre si mesmo em silêncio, nas horas em que ninguém está ouvindo, mas que o campo, de alguma forma, sempre escuta. O espelho não mente, ele simplesmente reflete. E aqui está o erro que quase todo mundo comete quando percebe que a matriz travou. Tentar forçar a saída. Mais esforço, mais ação, mais controle. Como se a solução para uma porta que não abre fosse empurrá-la com mais força. Mas o travamento não pede força, ele pede atenção. Pense numa imagem simples, um espelho embaçado. Você se aproxima, tenta enxergar seu reflexo, mas a névoa não deixa. E o que a maioria das pessoas faz? Tenta limpar o vidro, esfrega, pressiona, insiste no reflexo. Mas a névoa não está no vidro, está no ambiente, está na temperatura, está na condição interna do espaço. Você não limpa o reflexo mexendo no espelho. Você muda o que está gerando a névoa. É exatamente assim que a matriz funciona. Os glitches que aparecem na sua vida, os padrões repetidos, as situações que voltam, as portas que fecham, não são erros que precisam ser corrigidos de fora. São reflexos de algo que ainda não foi visto por dentro. São a matriz dizendo, com uma paciência que às vezes parece crueldade: você ainda não olhou para o lugar certo. E o lugar certo, quase sempre, é o mais desconfortável. É aquela crença que você carrega desde a infância e nunca questionou. É aquele padrão emocional que você repete sem perceber. É aquela história que você conta sobre quem você é, sobre o que você merece, sobre o que é possível para alguém como você. A matriz não para te punir. Ela para te dar tempo de ver o que você ainda não viu. E quando você finalmente vê, não com os olhos, mas com aquela clareza interior que chega devagar, e de uma vez, algo no sistema se move. Não porque você forçou, mas porque o reflexo finalmente mudou. Nem todo travamento é igual. Essa é uma distinção que quase ninguém faz, e que muda completamente a forma como você interpreta o que está vivendo. Existe o travamento que protege, e existe o travamento que transforma. O primeiro aparece quando você está prestes a avançar numa direção que vai te custar mais do que você imagina. Uma relação que parece certa, mas carrega um padrão antigo disfarçado de novidade. Uma decisão que parece corajosa, mas nasce do medo de ficar parado. Uma porta que você empurra com toda a força e que, por alguma razão que você só vai entender depois, simplesmente não abre. Esse travamento não é punição, é proteção. É a inteligência do campo operando num nível que sua mente consciente ainda não alcançou. O segundo travamento é mais profundo, mais silencioso e mais difícil de suportar. É aquele em que tudo para ao mesmo tempo. Não uma coisa, não uma área, tudo. O trabalho, os relacionamentos, a saúde, a motivação, o sentido. Como se o universo inteiro tivesse decidido, num mesmo instante, suspender o movimento da sua vida.
E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas comete o erro mais caro da jornada espiritual: interpretar o silêncio do campo como abandono. Mas o campo não abandona, ele suspende. Greg Braden passou anos pesquisando a relação entre o estado interior do ser humano e a resposta do campo que nos envolve. E uma das suas conclusões mais precisas é esta: a coerência entre o coração e a mente não é um estado poético, é uma condição funcional. Quando o que você deseja e o que você sente não vibram na mesma frequência, o campo entra em conflito consigo mesmo. E um campo em conflito não consegue organizar uma realidade coerente. O sistema não para porque falhou, ele para porque está esperando que você entre em coerência. Pense no que isso significa na prática. Você pode desejar uma vida nova com toda a intensidade da sua mente consciente. Pode visualizar, afirmar, planejar. Mas se no fundo, naquele lugar que não mente, que não performa, que não se impressiona com suas intenções declaradas, você ainda acredita que não merece, que é tarde demais, que pessoas como você não chegam lá, então o campo recebe duas mensagens ao mesmo tempo, e um campo que recebe duas mensagens opostas não escolhe uma delas. Ele para. Neville Goddard dizia algo que, na primeira vez que se ouve, parece simples demais para ser verdade. Ele dizia que a matriz, a realidade que nos envolve, não responde ao que você quer. Ela responde ao que você assume ser verdade sobre si mesmo. Não ao desejo, à suposição. E a suposição não mora nas suas palavras. Mora no seu estado de ser. Naquilo que você sente quando ninguém está olhando. Naquilo que você acredita quando o entusiasmo passa e fica só o silêncio. Isso é o que a matriz está revelando quando para de funcionar. Ela está dizendo: a suposição que você carrega sobre si mesmo ainda está desatualizada, ainda está presa numa versão de você que existia antes da perda, antes da decepção, antes de tudo o que te ensinou que o mundo não é seguro, que você não é suficiente, que querer demais é perigoso. Essa versão foi necessária, ela te protegeu, mas ela não pode te levar para onde você precisa ir. E o colapso da matriz, esse momento em que tudo para, em que nada responde, em que o silêncio parece eterno, não é o universo te abandonando, é o universo te dizendo: a versão antiga chegou até aqui. O que vem agora precisa de uma versão diferente de você. Não maior. Não melhor no sentido performático da palavra, mais honesta, mais alinhada, mais inteira. A mensagem oculta por trás do colapso não está escrita em nenhum sinal externo. Não está numa sequência de números, numa coincidência, numa frase que você leu por acaso. Ela está no lugar que você ainda não teve coragem de olhar, naquele canto interno, onde você ainda guarda uma crença que diz que você não pode, que não é para você, que já passou. E enquanto essa crença permanecer intocada, a matriz vai continuar parada, não por maldade, por fidelidade, porque ela só pode construir fora o que você sustenta dentro. Existe uma diferença fundamental entre resolver um travamento e atravessar um travamento. Resolver exige força, exige estratégia, exige que você identifique o problema, encontre a solução e aplique a correção. É a lógica do mundo externo, eficiente em muitas situações, mas completamente ineficaz quando o travamento não está fora de você. Atravessar exige algo diferente, exige presença, e presença nesse contexto não é uma palavra bonita, sem significado, é uma prática concreta. É a capacidade de parar de lutar contra o que está parado e começar a habitar o silêncio com atenção, com a disposição real de ouvir o que o travamento está tentando dizer antes de tentar superá-lo. Porque enquanto você luta contra a parede, você não consegue ver a porta. Bruce Lipton é preciso quando fala sobre o processo de reprogramação do subconsciente. Ele explica que o subconsciente não responde a argumentos, não responde à lógica, não se convence por força de vontade. Ele responde a estados emocionais repetidos, a experiências sentidas com intensidade e consistência ao longo do tempo. O que isso significa na prática?
significa que você não sai do loop pensando diferente. Você sai do loop sentindo diferente. E sentir diferente não é fingir que está bem quando não está. Não é performar gratidão, enquanto por dentro tudo dói. Isso não reprograma nada. Isso apenas adiciona uma camada de tensão sobre uma crença que já estava tensa. Sentir diferente é um processo. É uma prática com camadas. A primeira camada é a identificação. Antes de mudar qualquer coisa, você precisa nomear o que está travando o sistema, não de forma genérica. Não basta dizer, estou travado, ou minha vida não avança. Você precisa ir fundo o suficiente para encontrar a crença específica que está sustentando o padrão. Pergunte a si mesmo, com honestidade e sem pressa, o que eu acredito, no fundo, sobre minha capacidade de viver o que desejo? O que eu acho silenciosamente que sou ou não sou? O que eu assumo como verdade sobre mim mesmo quando o entusiasmo passa? A resposta que vier primeiro, quase sempre, é a que precisa ser vista. A segunda camada é o reconhecimento emocional. Quando você encontra a crença, não tente eliminá-la imediatamente. Não declare guerra a ela. Não a julgue como fraqueza ou erro. Reconheça-a. Diga internamente, com a mesma gentileza que você teria com alguém que está sofrendo: eu sei que você está aqui. Eu sei de onde você veio. Eu entendo por que você foi necessária. Esse gesto, simples, silencioso, profundamente humano, começa a dissolver a rigidez da crença. Porque crenças limitantes não sobrevivem ao olhar compassivo. Elas sobrevivem ao silêncio, à negação, à vergonha de tê-las. Quando você as vê com honestidade, elas começam a perder a densidade. A terceira camada é a introdução de uma nova frequência emocional. Joe Dispenza fala sobre isso com uma clareza que poucos conseguem. Ele diz que o cérebro não distingue com precisão entre uma experiência vivida e uma experiência imaginada com intensidade emocional suficiente. Quando você consegue sentir de verdade no corpo, não apenas na cabeça, o estado emocional de quem já vive o que deseja, você começa a emitir uma frequência diferente. E uma frequência diferente gera um reflexo diferente, não imediatamente, não de forma espetacular, mas com a consistência silenciosa de quem mudou algo real por dentro. Existe uma metáfora que ilumina esse processo de uma forma que a lógica sozinha não consegue. Imagine um rio que foi represado. A água não desapareceu. Ela está lá, acumulada, contida, esperando. E quanto mais tempo passa, mais ela se acumula. Mais pressão ela cria, mais força ela desenvolve em silêncio. E quando o obstáculo é removido, não pela força bruta, mas pela mudança das condições que o sustentavam, a água não escoa devagar. Ela abre um caminho novo, com uma força que não existia antes do represamento. O travamento da sua vida funciona assim. O movimento que vem depois não é igual ao movimento que existia antes. Ele é mais preciso, mais alinhado, mais carregado de uma clareza que só existe em quem parou o tempo suficiente para entender o que estava sendo dito. E o silêncio que você interpretou como abandono era, na verdade, acumulação. Era o campo reunindo tudo o que você vai precisar para o próximo movimento. A questão, então, não é como forçar a saída do travamento. A questão é, você está disposto a mudar o que precisa ser mudado por dentro para que o campo possa responder de forma diferente por fora? Não é uma pergunta fácil, mas é a única que importa quando a matriz para. Chegamos ao lugar mais importante deste vídeo, não porque é o final, mas porque é o momento em que tudo o que foi dito até aqui precisa pousar. Precisa se tornar algo que você leva, não apenas algo que você ouviu. E o que eu quero que você leve é isso. Sua vida não travou porque você falhou, ela travou porque você está prestes a começar de verdade. Existe uma diferença enorme entre essas duas leituras, e essa diferença não é apenas semântica. Ela muda a frequência com que você habita o presente, muda o que você faz com o silêncio, muda o que você acredita ser possível enquanto espera.
Quem acredita que travou por falha, carrega o peso do travamento como prova de algo ruim sobre si mesmo. Cada dia parado é uma confirmação. Cada porta fechada é uma sentença. Quem entende que travou por propósito carrega o mesmo travamento de forma completamente diferente, não com leveza falsa, com uma seriedade profunda e ao mesmo tempo aberta. Como alguém que está num processo que ainda não terminou, mas que já entende que o processo tem sentido. Essa mudança de leitura não resolve tudo de uma vez, mas ela muda o campo a partir do qual você opera. E um campo diferente gera respostas diferentes. Ao longo deste vídeo, percorremos um caminho que começa na superfície, na sensação familiar de que algo parou, e vai descendo, camada por camada, até o lugar onde o travamento realmente vive. Não nas circunstâncias externas, não na falta de oportunidade, de sorte, de tempo, mas naquelas crenças silenciosas que você carrega sobre quem você é e o que é possível para você. Vimos que os glitches da realidade não são erros, são reflexos, que a matriz não falha, ela responde, que o colapso não é abandono, é um convite à coerência, que sair do loop não exige força, exige presença, honestidade e a disposição de sentir diferente antes de ver diferente. E agora, antes de encerrar, eu quero te deixar com uma prática simples, concreta, poderosa exatamente pela sua simplicidade. Em algum momento hoje, não precisa ser agora, mas que seja hoje, encontre 2 ou 3 minutos de silêncio real, sem tela, sem ruído, sem distração. Sente-se, coloque a mão no centro do peito, respire fundo uma vez, apenas uma, e pergunte internamente, sem pressa e sem cobrança. O que eu ainda estou carregando que não é mais meu? Não force uma resposta. Não analise, não julgue o que vier. Apenas pergunte e escute. Às vezes a resposta é uma imagem, às vezes é uma sensação, às vezes é uma palavra que aparece sozinha, vinda de um lugar que você não consegue localizar, mas que reconhece como verdadeiro. Qualquer que seja a resposta, receba-a com gentileza, porque o que vier nesse silêncio não é seu inimigo, é a parte de você que estava esperando ser vista para finalmente poder ser liberada. E quando ela for liberada, mesmo que parcialmente, mesmo que aos poucos, algo no campo ao seu redor começa a se mover. Não porque você forçou, mas porque o reflexo mudou. Greg Braden diz que a oração mais poderosa não é aquela que pede, é aquela que sente, como se o pedido já tivesse sido atendido. Não como ilusão, como estado, como frequência, como uma forma de habitar o presente que já carrega dentro de si a semente do que está por vir. Sua vida travou, e esse travamento guardou algo para você. Guardou clareza sobre o que não serve mais. Guardou honestidade sobre o que precisa mudar. Guardou força, acumulada em silêncio, como a água represada antes de abrir um caminho novo. O outro lado do travamento não é uma vida sem obstáculos. É uma vida vivida por uma versão de você que já não precisa dos mesmos obstáculos para aprender. Mais consciente, mais alinhada, mais inteira, e essa versão não está distante. Ela está esperando exatamente no lugar onde você parou. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter dado esse tempo a si mesmo, por ter escolhido, mais uma vez, buscar profundidade num mundo que insiste na superfície. Até o próximo vídeo.